O Parque Nacional de Everglades, na Flórida, está passando por uma transformação ecológica grave. Antes, a região possuía uma fauna extremamente rica, mas atualmente muitos locais tornaram-se silenciosos devido à queda acentuada na quantidade de pequenos mamíferos. A causa principal dessa situação é a invasão da piton birmanesa. Esse réptil teve um crescimento populacional acelerado e consumiu grande parte das espécies nativas. Ao longo de muitos anos, foram aplicadas diversas medidas para controlar Paralas, desde permitir que caçadores as abatam, utilizar cães treinados até empregar tecnologias modernas de rastreamento. No entanto, todos esses esforços ainda não mostraram resultados claros e a população de pitons continua a se expandir. Em meio a esse impasse, surgiu e se espalhou rapidamente uma informação intrigante. Há rumores de que a Flórida está considerando, ou já teria secretamente liberado, o ratel na natureza para enfrentar as pitons. O ratel é conhecido por sua notável capacidade de sobrevivência, pele espessa e comportamento agressivo contra serpentes no ambiente natural. Vamos analisar os dados reais. Utilizar ratéis para controlar as pitons é uma solução biológica plausível ou um erro que pode prejudicar o meio ambiente? Para entender por que essa ideia aparentemente absurda surgiu, primeiro precisamos responder a uma pergunta incômoda. Por que os Estados Unidos, a maior potência tecnológica do mundo, estão sofrendo uma derrota tão vergonhosa diante de um réptil sem pernas e com um cérebro do tamanho de um grão de amendoim? Costumamos imaginar que com drones, câmeras térmicas e sistemas de GPS, localizar e eliminar um animal grande como a piton birmanesa seria uma tarefa simples, mas a realidade é um choque. A explicação está em um conceito que biólogos especializados em aplicações militares chamam de camuflagem térmica. A piton birmanesa é uma mestra da ocultação, e não apenas porque sua pele manchada se confunde com a vegetação. O problema está no seu mecanismo biológico. As câmeras térmicas modernas, como aquelas utilizadas para caçar criminosos ou realizar operações de busca e salvamento, funcionam detectando diferenças de temperatura entre o corpo de um ser vivo e o ambiente ao redor. Humanos e mamíferos são animais endotérmicos. Nossos corpos irradiam cerca de 37 graus Celsius, brilhando no visor infravermelho como uma tocha no meio da noite fria. Mas as pitons são animais ectotérmicos. Quando permanecem imóveis sob a camada de lama ou mergulhadas nas águas mornas dos Everglades, a temperatura corporal delas se sincroniza quase perfeitamente com o ambiente. Na tela do radar militar, uma piton gigante com cerca de 5 metros de comprimento não se diferencia de uma poça de água parada, de um tufo de capim apodrecido ou de um tronco boiando. Elas se tornam invisíveis, até mesmo para os olhos eletrônicos mais caros. Levamos tecnologia do século XXI para enfrentar uma máquina biológica moldada por milhões de anos de evolução e perdemos. Essa impotência também vem de cálculos matemáticos frios. Esta é uma guerra desigual em termos populacionais. Todos os anos, milhares de caçadores de diversos lugares participam do Desafio da Piton da Flórida. Eles caminham pela água, enfrentam mosquitos e riscos reais para capturar serpentes. Mas mesmo nos anos mais bem-sucedidos, o número de pitons capturadas chega apenas a algumas centenas, às vezes um pouco mais de 1000. Parece muito? Mas observe a capacidade reprodutiva do inimigo. Uma fêmea adulta pode botar até 100 ovos em cada temporada. Vamos fazer um cálculo simples. Se forem capturadas 500 pitons em um ano, mas lá no fundo do pântano permanecerem apenas 10 fêmeas que consigam se reproduzir, elas gerarão 1000 filhotes no ano seguinte. A velocidade de reprodução delas supera a velocidade de recarga das armas dos caçadores e supera também a capacidade de detecção dos cientistas. Os Everglades formam um labirinto imenso com milhões de acres, composto por águas salobras, florestas densas de mangue e campos de capim sawgrass afiado como lâminas. É o território doméstico absoluto das pitons,
mas um inferno para humanos. Os programas que utilizam cães farejadores também fracassaram de forma desastrosa, porque a umidade extrema do pântano dilui as moléculas de odor, anulando o faro canino, sem contar o risco de ataques de jacarés ou de insolação. O resultado desse fracasso é uma tragédia ecológica inédita na história moderna dos Estados Unidos. As estatísticas não mentem, e elas estão contando uma história aterrorizante. A população de guaxinins diminuiu 99,3%. Os gambás opossums caíram 98,9%. Os coelhos do pântano, antes comuns por toda parte, agora praticamente desapareceram. Até predadores de porte médio, como raposas e linces, estão sumindo do mapa biológico. Cientistas chamam os Everglades atuais de um ecossistema fantasma. Ele ainda parece verdejante, as plantas continuam crescendo, mas por dentro está completamente oco. A cadeia alimentar foi rompida desde a base. E é dentro desse silêncio desesperador que a mente humana começa a mudar. Quando a ciência tradicional fracassa, quando a tecnologia não resolve, as pessoas passam a sonhar com soluções mais primitivas, mais violentas. Surgem pensamentos como: para destruir um monstro, precisamos de outro monstro. Alguém que não conheça o medo, que não recue e que seja suficientemente insano para enfrentar a morte. Foi então que o nome do ratel começou a ser mencionado não apenas como uma piada, mas como a última centelha de esperança. Suponhamos que a Flórida realmente decida realizar um experimento insano, levar centenas de ratéis da África e soltá-los nos pântanos dos Everglades para lidar com a invasão da piton birmanesa. Caso esse cenário se concretize, o confronto não teria nada de documentário da natureza. Seria uma batalha brutal entre duas espécies moldadas por caminhos evolutivos totalmente distintos. Para imaginar o desfecho, precisamos colocar cada competidor na balança biológica. Do lado do ratel, apesar de não ter um corpo tão grande, pouco mais de uma dezena de quilos, ele possui características de defesa e ataque assustadoras. A pele grossa como uma armadura viva, difícil de cortar, difícil de perfurar e especialmente tão solta que permite ao animal girar o corpo mesmo enquanto é mordido. Essa flexibilidade custa caro para muitos predadores. Além disso, o ratel é famoso por sua resistência extraordinária. Ferimentos graves ou dor intensa não o fazem recuar. Sua mandíbula poderosa, dentes afiados e força de mordida comparável a um alicate de aço o transformam em um destruidor nato. Na outra ponta está a piton birmanesa, a gigante dominante dos pântanos. Com comprimento que pode ultrapassar 6 metros e um corpo musculoso pesando quase 1 quintal, ela representa perfeitamente a estratégia de emboscada e constrição. Sua força de aperto não tem o objetivo de esmagar ossos, mas impedir a circulação sanguínea, levando o coração da presa a parar em poucos instantes. Em um ambiente alagado como os Everglades, essa habilidade torna-se ainda mais aterradora. Se a batalha ocorresse em terreno seco, onde o ratel pode usar ao máximo sua capacidade de salto, rotação rápida e ataques repetidos, o equilíbrio poderia pender para seu lado. A piton birmanesa é forte, mas não é rápida. Em solo firme, ela teria mais dificuldade para se mover e ficaria vulnerável a mordidas em pontos críticos. Mas os Everglades pertencem à piton. A maior parte da região é pântano profundo, água parada e lama mole. Ali, a maior vantagem do ratel, sua mobilidade, é praticamente anulada. Ele sabe nadar, mas não é adaptado para lutar na água. A piton birmanesa, ao contrário, é uma mestra subaquática, capaz de prender a respiração por muito tempo e mover-se silenciosamente como uma sombra. Nesse ambiente, o ratel seria facilmente emboscado por baixo da superfície. Um bote inesperado, uma volta de constrição rápida e o pequeno mamífero seria arrastado para a lama espessa. Mesmo que sua pele solta o protegesse por instantes, ser submerso e apertado por um corpo de cerca de 90 quilos só poderia resultar em um desfecho.
afogamento e asfixia. Levar ratéis aos Everglades seria como enviar um boxeador experiente para lutar dentro de um tanque d'água contra um tubarão. Terreno errado, inimigo errado e estratégia errada. A natureza não perdoa cálculos ilógicos feitos por humanos. No entanto, o pior desse cenário não está no fato de os ratéis perderem a luta e virarem presa. O pior, o verdadeiro choque, está no caso oposto, se eles sobreviverem e se adaptarem. Por que os cientistas chamam a ideia de soltar ratéis de ato suicida ecológico? Para entender isso, precisamos olhar para a história da arrogância humana ao tentar brincar de Deus com métodos de controle biológico. Esta não é a primeira vez que surge a ideia de usar uma espécie para eliminar outra. Voltemos ao Havaí, na década de 1880. Naquela época, as plantações de cana estavam sendo devastadas pelos ratos. Alguém teve a brilhante ideia de importar mangustos da Índia. A lógica parecia simples. Mangustos odeiam ratos, lutam contra cobras, então certamente acabariam com os roedores. O resultado foi um desastre que perdura até hoje. Por quê? Por causa de um pequeno detalhe biológico que os humanos ignoraram. Ratos são animais noturnos. Mangustos são diurnos. As duas espécies quase nunca se encontram. Em vez de comer ratos, os mangustos acordavam com fome pela manhã e descobriam que o Havaí era um paraíso de buffet. Eles passaram a devorar os ovos de aves nativas raras que nidificavam no chão, espécies que nunca tiveram predadores desse tipo. O Havaí perdeu diversas aves para sempre, enquanto os ratos continuaram vivendo muito bem. Ou a famosa história do sapo cururu na Austrália. Introduzido para comer besouros que atacavam a cana-de-açúcar, o sapo descobriu que subir pelos colmos para alcançar os insetos dava trabalho demais. Em vez disso, passou a comer qualquer outra coisa no chão e a envenenar predadores nativos, como varanos e crocodilos de água doce, com sua pele tóxica. Apliquemos essas lições dolorosas ao caso do ratel e da piton na Flórida. Precisamos lembrar que o ratel é onívoro. Na natureza, as serpentes representam menos de 1/4 de sua dieta. O que ele come principalmente? Larvas de abelhas, roedores, aves, ovos e frutos. Coloque-se no lugar de um ratel. Você está no meio dos Everglades. À sua esquerda, uma piton de 6 metros, musculosa, pronta para matar você em uma luta de vida ou morte que exige enorme gasto de energia. À sua direita, milhares de ninhos com ovos de tartaruga marinha, ovos de jacaré, ninhos de corujas cavadoras e várias aves pernaltas que nidificam no solo, completamente incapazes de se defender. Seguindo o instinto de sobrevivência baseado na economia de energia, qual refeição você escolheria? Uma batalha arriscada ou um banquete gratuito? É claro que o ratel escolheria a refeição fácil. E esse é o choque que precisamos reconhecer. Se soltarmos ratéis na Flórida, o primeiro a desaparecer não seria a piton. Seriam os poucos restos frágeis do ecossistema nativo que ainda lutam para sobreviver. Ratéis são extremamente inteligentes, sabem cavar, escalar, abrir trancas e causar destruição. Tornar-se-ia um segundo desastre, somado ao primeiro. Em vez de salvar os Everglades, colocaríamos o último prego no caixão desse ecossistema. Então, por que o rumor continua existindo? Porque ainda há pessoas que acreditam que a Operação Ratel já foi acionada. No início de 2024, uma captura de tela começou a circular em fóruns fechados de caçadores e conservacionistas. Ela supostamente teria vazado de uma cadeia de e-mails internos de um órgão de controle da vida selvagem, sem título, sem contexto detalhado. Apenas uma única palavra: Donnie. No mesmo período, relatos estranhos surgiram nas áreas mais remotas dos Everglades, regiões proibidas ao público comum. Alguns caçadores experientes juram ter visto criaturas pequenas, baixas, com uma faixa branca correndo sobre o dorso, movendo-se como flechas entre as touceiras de Sawgrass durante a noite.
Eles garantem que não eram guaxinins nem lontras. O modo de movimentação era agressivo, preciso, com a postura típica de um predador desconhecido. Além disso, surgiram relatos de pitons encontradas com ferimentos incomuns. Não eram marcas de tiro nem mordidas de jacaré, mas sim cabeças arrancadas ou cavidades abdominais abertas de maneira brutal, sinais característicos de um predador inteligente que sabe evitar ossos duros e vísceras tóxicas. Será que a Flórida realmente liberou ratéis às escondidas, ignorando os alertas? Ou estamos diante de uma versão moderna da Operação Mangusto? Se analisarmos o problema de forma neutra e científica, é bastante provável que esses rumores sejam produto de um fenômeno psicológico chamado pareidolia, a tendência do cérebro humano de enxergar padrões onde eles não existem. Quando desejamos desesperadamente uma solução, quando o medo e o desespero atingem o ápice, nossa mente começa a criar imagens que queremos acreditar. Um guaxinim encharcado correndo na noite, sob luzes de lanterna tremeluzentes e em meio à tensão, pode facilmente ser confundido com um ratel. Entretanto, também existem hipóteses mais plausíveis para a palavra Xiong-Hoi, que quase ninguém menciona alternativas muito mais sofisticadas do que simplesmente soltar um animal selvagem. Ela pode indicar a conclusão do lançamento de outro tipo de arma biológica, pitons geneticamente modificadas. Cientistas já sugeriram a liberação de machos estéreis ou pitons portadoras de genes defeituosos. Esses indivíduos procurariam fêmeas, acasalariam, mas os ovos não chocariam, ou os filhotes morreriam cedo. É uma forma de destruir o inimigo por dentro, silenciosa e sem derramamento de sangue, semelhante ao método usado para controlar mosquitos transmissores de dengue. Ou ainda outra possibilidade mais esperançosa: a natureza está se autorregulando. Jacarés americanos, após décadas dominados pelas pitons gigantes, parecem estar reaprendendo a caçá-las. Linces também já foram observados cavando ninhos de pitons e comendo seus ovos. O ecossistema, embora ferido, está tentando reagir do seu próprio jeito brutal, lento e sem depender da interferência desajeitada dos humanos. A história do rumor sobre o uso de ratéis para enfrentar as pitons birmanesas não é apenas uma hipótese biológica, mas uma lição valiosa sobre a forma de pensar a gestão ambiental. Ela reforça uma verdade dura: não existe atalho para consertar os erros ecológicos criados pela própria humanidade. A crise nos Everglades teve origem na introdução descuidada de espécies invasoras e agora a ideia de liberar outra espécie para limpar o problema apenas reflete a pressa e o desejo de encontrar soluções simples para consequências extremamente complexas. No entanto, a natureza funciona segundo regras sutis que nenhuma intervenção isolada pode restaurar plenamente. Mesmo com tecnologia avançada, os humanos ainda se veem impotentes diante da força vital das pitons invasoras. Em vez de esperar por um salvador ou um confronto épico entre animais, precisamos encarar a realidade dolorosa. Os Everglades estão perdendo o equilíbrio que um dia tiveram. Enquanto as soluções permanecem no papel, a biodiversidade continua sendo apagada, deixando prejuízos permanentes e irreversíveis. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuarmos explorando juntos os mistérios do mundo natural. Nos vemos no próximo vídeo.